nós vamos falar sobre um assunto que interessa a muitos alunos do inglês, os tais phrasal verbs e como usá-los. Para isso eu vou fazer uma introdução bem concisa e sem contemplar muitas nuances gramaticais. Bom, vamos então começar falando da forma dos phrasal verbs. Na verdade, são nada mais nada menos que uma combinação de verbo, como get, come, make, do, go, e uma preposição ou advérbio, como in, on, at, about, away. A grosso modo, a gente pode dividir essas combinações entre phrasal verbs e prepositional verbs. Os prepositional verbs, na verdade, têm um sentido mais literal, no qual você consegue ver claramente o sentido de cada um dos elementos na expressão. Por exemplo, o verbo look up. Se eu falo, hey, look up, there's something strange on the ceiling. O que significa isso? Eu peço para você olhar para cima. Então você vê claramente o sentido de look e o sentido de up trabalhando aqui. Já o phrasal verb, como give up, que significa desistir ou abrir mão de algo, já tem claramente um sentido mais figurativo, idiomático, né? Não literal. Por exemplo, well, I can't stand this anymore. I guess I'll give up. Nesse caso aqui, o verbo give up, claramente você não vê o sentido consagrado de give e up juntos, dando esse sentido. Outro aspecto interessante dos phrasal verbs é que eles, de certa forma, são expressões idiomáticas, como os famosos idioms. O que eles têm em comum? O sentido figurativo, né? Não literal. Então, uma expressão como oh, she broke my heart é uma expressão claramente que não pode ser tomada literalmente e que tem um aspecto visual bastante forte aí, she broke my heart, né? E o phrasal verb como watch out, que significa tome cuidado, atenção, preste atenção, também não pode ser interpretado literalmente. Hey, watch out, they're coming. Outro aspecto interessante dos phrasal verbs é que, dependendo do contexto, ele pode ter dois sentidos diferentes. Por exemplo, o phrasal verb take off. Você pode usar o verbo take off como decolar, em português. Então você fala, hey, look, your plane is taking off, hurry up. E também take off você pode usar no sentido de, quando você fala de um produto que foi lançado e o produto pegou, você fala, oh, I'm sure your product will take off. Então você vê que a gente tem dois sentidos diferentes aí para o mesmo phrasal verb. Outra coisa interessante a respeito dos phrasal verbs é que a gente consegue achar alguns phrasal verbs em português também. Acredita nisso? É possível. Por exemplo, você está por fora, se liga. Né? Ou, olha, lá na aula hoje a professora me pôs para baixo, me deu um feedback muito ruim. Ou, não se preocupa não, você vai sair por cima dessa, não tem problema. Nesses casos você vê que qualquer uma dessas expressões combina um verbo, uma preposição e eles têm, cada um deles, um sentido figurativo e não literal. A questão é que em português a gente tem, comparativamente com o inglês, muito poucos phrasal verbs comparados com o inglês. No inglês a gente vê milhares deles. Outra coisa interessante a respeito dos phrasal verbs é que eles têm um sabor coloquial, informal. Já perceberam isso? Eles aparecem muito nos filmes, nas séries, nos textos informais, mas eles não aparecem nos artigos científicos nem nos documentos oficiais. Bom, então quais são as vantagens de a gente usar os phrasal verbs? Bom, a primeira vantagem mais clara, mais evidente é a possibilidade de a gente usar os phrasal verbs para soar mais natural, mais fluente, né? Existe uma diferença grande entre falar oh, phrasal verbs freak me out, ou, por exemplo, você falar oh, phrasal verbs make me nervous. Então você vê que tem uma diferença interessante aí que aparece quando você opta por um phrasal verb em vez de uma expressão que pode parecer mais próxima do português e talvez mais fácil de você produzir quando você está falando. Outra vantagem do phrasal verb é que você consegue, especialmente quando você está numa interação com um nativo ou alguém que é bastante proficiente no idioma, a possibilidade de você soar mais preciso quando você usa um phrasal verb, né? Então, quando você fala,
Por exemplo, quando você quer falar que você desistiu de alguma coisa, você pode falar o verbo give up. Você fala, well, looks like we'll have to give up now. Significa o quê? Significa que você está dizendo que vocês vão abrir mão, vocês vão desistir de algo, né? Então, você vê que claramente é possível usar um phrasal verb aí e soar preciso mesmo. Outra vantagem é que nos exames internacionais de proficiência, como IELTS, TOEFL e os de Cambridge, o uso de phrasal verbs pode ajudar você a aumentar a sua pontuação. Afinal de contas, esses exames têm como um de seus critérios de avaliação o vocabulário, o uso de vocabulário. E os examinadores tendem a levar isso em consideração na hora de avaliar o aluno, né? A produção de phrasal verbs. Bom, como tudo na vida, há as vantagens e as desvantagens. No caso dos phrasal verbs em particular, o primeiro problema que se apresenta é que, na verdade, há muitos phrasal verbs para se aprender. Se você observar no inglês, a gente com facilidade acha mais de 1000 phrasal verbs aí no idioma, né? Outra questão é que cada um desses phrasal verbs costuma ter diferentes sentidos. Então imagina só você ter que aprender 2 ou 3 sentidos diferentes para o mesmo phrasal verb, né? Lembra aí no caso do phrasal verb take off e os diferentes sentidos para ele. Outra dificuldade que os alunos enfrentam está na forma como se ensinam os phrasal verbs. Você pode ver no seu livro texto de inglês que eles aparecem em lotes. Por exemplo, 10 phrasal verbs, 10 estruturas diferentes, 10 significados diferentes para você assimilar e se preparar para a prova da semana que vem. Claramente isso torna a tarefa de assimilar phrasal verbs mais difícil e também mais desmotivadora. Bom, e chegamos ao momento daquela pergunta crucial. Será que vale a pena? Será que as dificuldades superam as vantagens? Poxa, são tantos phrasal verbs. No nosso próximo vídeo nós vamos ver como a gente pode tentar incorporar esses phrasal verbs ao nosso inglês. Daí você vai poder concluir se vale a pena ou não. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil. Até a próxima e um grande abraço. Tchau.